Está previsto em lei, mães de crianças com até 6 meses de idade podem tirar intervalos para a amamentação. Mas será que todos os empregadores respeitam esse direito? Pois é, infelizmente não. Em Goiás, um hospital vai ter que indenizar uma funcionária que foi impedida de tirar as pausas para amamentar o filho. Por causa do nascimento da Mariana, a Mônica tinha direito a intervalos durante a jornada de trabalho para amamentar a filha. Mas a secretária preferiu substituir a pausa no trabalho por antecipar em 15 dias a licença maternidade. Eu tirei a licença maternidade já antes da neném nascer. E a licença maternidade, esses 15 dias que eu tirei, foi bom porque eu esperei a neném completar 4 meses, né? E para mim ficou mais acessível e para a empresa também. O intervalo para amamentação está previsto na Consolidação das Leis do Trabalho. São 2 períodos de descanso de meia hora cada um. A pausa na jornada deve ser registrada no ponto das trabalhadoras. O mesmo direito se estende às mães adotivas. Mas nem sempre os patrões cumprem o que está em lei. Em Goiás, por exemplo, uma biomédica foi impedida pelo hospital onde trabalhava de interromper a jornada de trabalho para amamentar o filho. Agora ela vai ter que receber indenização por danos morais e horas extras. A decisão é do Tribunal Regional do Trabalho. Se a mãe gozou do auxílio maternidade e se teve uma criança e foi concedido esse benefício, tem que ser dado a licença lactante até que a criança complete 6 meses de idade. É uma garantia, sobretudo, para a criança. O advogado explica ainda que, em muitos casos, há falha por parte dos empregadores, ao não observarem que o intervalo de amamentação é um direito garantido a todas as mães. E sobre esse assunto, vamos conversar agora com a Alessandra Camarano, que é presidente da Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas. Alessandra, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Muito obrigada pela oportunidade. Bom, como vimos na reportagem, é um direito de todas as mães. Mas as empresas ainda resistem em relação à concessão desse direito que é garantido em lei? Resistem. As empresas, infelizmente, resistem. É um direito, inclusive, para a proteção do nascituro, que é a continuidade da amamentação até os 6 meses de idade. Mas não existe, infelizmente, a grande maioria não cumpre a legislação de dar o intervalo de meia hora em cada jornada para que a mãe possa amamentar o filho até os 6 meses de idade. E por que isso acontece? Há uma cultura, infelizmente, no Brasil de descumprimento de legislação trabalhista, né? Infelizmente, nós temos essa realidade. Claro que não estamos falando de todas as empresas, porque tem empresas que cumprem com a legislação trabalhista, mas existe essa cultura. E há, inclusive, um substitutivo dentro da legislação, caso não haja condições de fazer esse intervalo. A empresa que tem mais de 30 mulheres empregadas acima de 16 anos, elas têm que manter um local próprio para esta amamentação, como se fosse uma creche com pessoas que possam estar, inclusive, cuidando das crianças até os 6 meses de idade. Não tem condições de fazer isso, ainda há uma alternativa, que é convênios com creches nas redondezas, para que a mulher possa guardar os seus filhos. Só que, infelizmente, a realidade que nós vemos hoje, em sua grande maioria, não é essa, nem da concessão do intervalo de meia hora em cada jornada, nem da existência do espaço dentro das empresas para a mãe amamentar o filho até 6 meses, e muito menos creches que tem no entorno das empresas próximo para essa guarda dos seus filhos. E qual a sua orientação como advogada trabalhista para a mãe que tem um bebê de até 6 meses e está nessa situação, está na empresa e a empresa não dá esse período, não oferece essa opção de ter um lugar para amamentar? O que essa mãe pode fazer? O primeiro passo, uma segunda opção, o que ela pode fazer? Tá. O primeiro passo dela é procurar o sindicato da categoria, que tem por obrigação estar fazendo essa fiscalização e esse acompanhamento. Ela pode também procurar o Ministério Público do Trabalho, que também pode estar dando esse auxílio. E também pode procurar o Ministério do Trabalho, que é um órgão de fiscalização, inclusive em relação à saúde do trabalhador. Tem, dentre várias obrigações e várias funções do Ministério do Trabalho, existe essa também da proteção à saúde, da fiscalização em relação à saúde do trabalhador, do homem e da mulher trabalhadora. Não resolveu com nada disso.
a busca pelo Poder Judiciário, a Justiça do Trabalho, que tem a finalidade de manter esse equilíbrio das relações empregado-empregador. Falando em proteção à saúde, a gente tem também uma questão muito importante no que se refere a lactantes e a gestante, que é em relação ao trabalho insalubre, em condições insalubres, né? O que a lei diz sobre essa questão? A Lei 13.467, ela, apesar de proibir a mulher lactante e gestante de trabalhar em ambiente insalubre, ela abre um flanco e uma brecha para que, se a mulher apresentar um atestado de médico de sua confiança, ela pode permanecer trabalhando naquele local insalubre, o que é uma inconstitucionalidade, uma regra que, inclusive, foi aprovada esta semana na Câmara dos Deputados uma redação alterando essa situação, ainda não passou pelo Senado, mas a mulher lactante e gestante ela não pode trabalhar em local insalubre. Isso é uma questão de saúde, isso é uma questão de... são aferições técnicas, né? Então, ainda tem essa proteção que está na Constituição Federal e que, apesar do flanco que a Lei 3.467 abre, no nosso entendimento, há uma flagrante inconstitucionalidade em relação a isso. Para a gente prestar um serviço para as mulheres que vão ter filhos, para as mulheres que acabaram de ter filhos, quais são os direitos dela na questão da amamentação? Os períodos, para elas entenderem, quando tem um trabalho, ela tem 2 intervalos para amamentar, é 1 hora menos que ela pode sair do trabalho. Me explica esses pontos para a mulher saber exatamente qual é o direito que ela tem. Isso. A mulher, quando ela retorna da licença maternidade, ela tem o direito, até que o filho complete 6 meses de idade, ela tem direito a 2 intervalos de meia hora cada um dentro da jornada, nas 2 jornadas, para a amamentação de seu filho. A empresa que tem mais de 30 trabalhadoras acima de 16 anos, ela tem por obrigação manter um espaço adequado com uma pessoa que cuide das crianças até os 6 meses de idade, para garantir esse aleitamento até os 6 meses de idade. Na impossibilidade da empresa ter esse espaço, de ter esse local, a empresa é obrigada a manter creches ao redor ou convênio, através inclusive do SESC, SESC, SENAT, com o governo do estado, mantendo essas creches que tenham essa finalidade dessa garantia do aleitamento materno. Ok, Alessandra, muito obrigada mais uma vez pelas suas informações, pela participação. Eu que agradeço, Obrigado tenha pela uma boa entrevista. tarde. Boa tarde.